O tema de hoje que eu queria trazer, talvez ele seja um pouco polêmico para essa Câmara, mas acho que é muito importante de ser pautado, principalmente porque no último domingo a gente viu um grande ato político, mas que também é uma grande festa, já muito tradicional aqui na cidade de São Paulo, que é a Parada LGBT, que eu não sei se todos vocês tiveram conhecimento, juntou mais de 3 milhões de pessoas. Foi a maior parada LGBT de todos os anos aqui em São Paulo. E foi um evento muito, muito bonito. Primeiro porque ele fala da diversidade, fala do direito de amar, do direito de existir, do direito de ser exatamente quem se é, e joga para baixo do tapete todo tipo de hipocrisia, de intolerância, de preconceito, de LGBTfobia. É um tema muitas vezes proibido e secundarizado em espaços de poder, mas ele é muito necessário de ser tratado todos os dias, principalmente porque São Paulo é uma das cidades que tem os piores índices de violência contra a população LGBT de todo o mundo. O Brasil, inclusive, é o país que mais mata a população LGBT em todo o mundo. Se a gente passa ali pela Avenida Paulista, a gente sabe que é um espaço muito bacana, de compras, de passeio, enfim, de levar a família, mas lá é um espaço também marcado pela violência contra essa população. Porque muitas pessoas, inclusive, foram agredidas e assassinadas com lampadada na cabeça, com agressão, com soco, com pontapé. Por qual motivo? O que de mal essas pessoas fazem para as demais na sociedade? Absolutamente nada. Elas apenas amam alguém do mesmo gênero e elas apenas têm a identificação com o gênero com o qual elas não nasceram. E eu acho que aqui na Câmara de Vereadores nós precisamos, de fato, refletir sobre esse tema e sugerir políticas públicas para combater esse problema, porque... Claro, eu sei que existem questões religiosas, questões morais, muitas vezes a nossa base eleitoral não nos permite tratar sobre esse tema, mas foram, afinal de contas, mais de 3 milhões de pessoas. Se for pensar, por exemplo, do ponto de vista econômico, numa cidade que tanto se fala de gestão, de arrecadação, de otimização, é o segundo evento do ano que mais lucra dinheiro e que mais traz dinheiro para a cidade de São Paulo. Vem turistas do mundo inteiro, vocês precisavam ter visto. Tinha gente absolutamente do mundo inteiro celebrando a festa e celebrando a diversidade. Eu acho muito triste, muito lamentável que, infelizmente, as casas de poder do país tratem esse tema com tanto preconceito e com tanta intolerância, porque é um tema que, inclusive, faz com que muitas pessoas morram todos os dias e que não tenham nenhum tipo de direito garantido. Por exemplo, aqui no Brasil, a expectativa de vida de uma transexual, de uma travesti, de aproximadamente 33 anos. Ou seja, essas pessoas não têm direito nem a viver. E 90% delas se encontra na prostituição. Por quê? Porque a maioria é expulsa de casa, é expulsa da escola e não é aceita no mercado de trabalho. Quem dos nobres vereadores presentes aqui, donos de empresas, contrataria uma travesti ou uma transexual? Isso é uma pena, que a maioria não contrataria. Eu acho que a gente precisa investir em política pública, em projetos de lei que estimulem os empresários a contratar a população LGBT, porque, horas bolas, porque tem uma identidade de gênero diferente da sua, porque não é da forma como você é, essa pessoa não merece emprego, não merece dignidade e não merece cidadania. Nós precisamos avançar muito, por exemplo, em pensar políticas públicas de inclusão não somente no mercado de trabalho, mas pensar a saúde específica da população LGBT. As mulheres lésbicas, por exemplo, quando elas são atendidas nos hospitais, nos postos de ginecologia, elas têm a sua sexualidade absolutamente desconsiderada e por uma lógica, inclusive, absolutamente heteronormativa, de achar que toda mulher necessariamente vai se relacionar com um homem, que vai querer ter filho. Não, as mulheres lésbicas, elas existem, elas resistem, mas infelizmente elas são muito maltratadas e elas precisam ter o direito à saúde e à cidadania garantida. Aqui no Brasil a gente teve algumas conquistas recentes que eu acho que são importantes de serem afirmadas, até para que a gente possa se amparar nelas para poder avançar. Então, por exemplo, uma delas é possibilitar a adoção por casais homoafetivos. A outra dela foi um decreto que autoriza os servidores públicos a usarem o nome social, que, no meu ponto de vista, esse decreto tinha que se transformar numa lei, tinha que ser algo permanente para que, enfim, independentemente da sua identidade de gênero, você seja respeitado no seu local de trabalho.
Outra coisa que foi avançada no país é a possibilidade do casamento entre casais homoafetivos. Mas aqui no município a gente precisa avançar em muito. E é por isso que, pela Comissão de Direitos Humanos, e fica o convite para todas e para todos vocês, nós vamos fazer uma audiência pública no dia 28, aqui no plenário. Vai ser muito bonito, vai se encher de lésbicas, de transexuais, de travestis, de gays, enfim. Vai ser muito interessante ver essa população finalmente ocupando esse espaço, fora do armário, sem medo, sem preconceito, sem intolerância, com o poder público olhando para as suas necessidades e as suas especificidades. Vai ser no dia 28, às 18 horas, aqui nesse plenário. Eu convido a todas e a todos a estarem presentes, porque, por mais que se tenha preconceito e intolerância, essa população existe, ela consome, ela merece direitos, merece estar incluída no mercado de trabalho, merece ter a sua saúde atendida e não pode continuar morrendo e a gente fingindo que isso não acontece por puro preconceito. É isso, muito obrigada.